Queridos alunos, forte abraço em todos, aqui professor Imar de Aquino, para neste vídeo a gente resolver a prova de processo civil do cargo de analista judiciário, área judiciária do concurso do TSE, beleza? Em primeiro lugar, eu preciso dizer que foram 10 questões, né? O mesmo número de questões da prova de direito civil, que já tem um vídeo aqui no canal resolvendo todas as questões, mas aqui em processo civil, diferentemente do que eu disse lá no vídeo de direito civil, o examinador aqui adotou uma lógica que eu não consigo entender. As questões foram mal escolhidas, na minha opinião. Ele poderia ter abordado temas muito mais relevantes e não o fez, né, por opção, obviamente, do examinador. E o examinador escolheu questões práticas mescladas com questões mais teóricas. Mas foi realmente uma prova atípica aqui de processo civil, principalmente do SEBRASP, que adota uma pegada mais prática, né? Mas talvez, por ser da Justiça Eleitoral, eles resolveram adotar essa mescla. Paciência, mas como vocês vão ver, na minha visão também, não há nenhum problema aqui em relação a eventual recurso. Se não, vejamos, vamos para os comentários. Vem aqui comigo, vamos para a questão de número 101. Questão número 101 diz o seguinte: no que concerne, né? Primeiro vamos pronunciar, no que concerne as normas processuais civis e a mediação, julgue os itens seguintes. 101, para atuar como mediador judicial, então ele está perguntando aqui a figura do mediador, a pessoa deve ser capaz, tá certo? A pessoa deve ser capaz, graduada em curso de direito. Tá errado, pessoal. A pessoa pode ser graduada em qualquer curso superior. Não precisa ter graduação em direito. Pode ser graduada em qualquer área de formação há pelo menos 2 anos, realmente. Mas não precisa ser direito, né? E ter obtido capacitação em escola ou instituição de formação de mediadores. Precisa ter realmente curso de capacitação. Mas o erro da assertiva é essa exigência de curso na área jurídica. Então, veja, o mediador que realmente tem um papel importante na mediação, porque ele deve fomentar o diálogo entre as partes para possibilitar um eventual acordo, né? É figura que realmente pode ter um trabalho determinante, porque ele, realizando com êxito a sua mediação, ele põe fim ao procedimento logo em seu início, ainda na audiência preliminar. Lembrando que ele não pode propor o acordo, ele apenas serve de ponte, de diálogo entre as partes, beleza? Vamos para a questão 102, a denominada justiça multiportas não se aplica às causas que envolvam a fazenda pública, em razão do caráter indisponível e não patrimonial dos direitos, né, de interesse público. Assertiva errada. Isso já foi esperado há muito tempo, pessoal. Você dizia que, em razão da indisponibilidade dos direitos da fazenda pública, né, que envolve os processos que a fazenda pública milita, não havia necessidade de conciliação ou mediação em relação aos seus processos. Hoje isso já está sepultado. Hoje isso não é mais atual. A doutrina e a jurisprudência, a cada dia mais, estão possibilitando, obviamente, afirmando a possibilidade e a legalidade da conciliação, da mediação, da arbitragem em relação às causas em que a fazenda pública atua. Cuidado, que o sistema multipostos é exatamente isso, né? Meus alunos sabem, nas aulas de processo civil, eu falo sobre isso. É deixar
da jurisdição ser o único meio de solução dos litígios, né? A jurisdição não é mais um único meio, um meio exclusivo de solução dos litígios. Há necessidade de se adequar ao meio de solução dos litígios à natureza da demanda. Para a demanda específica, o melhor é uma arbitragem, é uma mediação, é uma conciliação ou, em última instância, aí sim a jurisdição. Esse é o sistema multiportas que se adequa, sim, às causas em que milita a Fazenda Pública. Beleza? Vem aqui comigo, vamos para a questão 103. A questão 103, ela diz o seguinte: não há ofensa ao princípio da não surpresa, quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado, independentemente de oitiva delas. Correto, pessoal? Veja, presta atenção aqui que, em verdade, o princípio da não surpresa veda ao magistrado decidir qualquer questão sem antes fomentar o contraditório entre as partes. Ele pode resolver, ao longo do processo, várias questões de ofício, mas ele tem que fomentar o contraditório ouvindo as partes previamente e oportunizando suas alegações, tá? Mas aqui, perceba, o juiz, segundo a questão, ele apenas está tipificando a decisão dele de forma diversa daquela que a parte tipificou. Ora, se ele respeitou os limites do pedido e da causa de pedir, e além disso, ele apenas delineou os fatos apresentados pelas partes, note, ele não apresentou na decisão um fato novo, uma questão nova. Ele apenas tipificou, ou seja, ele aplicou o dispositivo legal adequado em conformidade com o ordenamento jurídico, mesmo que a parte tenha disposto de forma diferente, tá? Isso, obviamente, não é vedada essa atitude do juiz pelo princípio da decisão surpresa, beleza? Vem aqui comigo, vamos para a próxima questão. Próxima questão diz que, acerca da comunicação dos atos processuais, das nulidades, da tutela provisória e do cumprimento de sentença, julgue os itens subsecutivos. 104. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória, podendo, inclusive, deferir medida cautelar que ultrapasse os limites do pedido formulado pela parte, sem entender que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional. Assertiva, pessoal, correta. Veja, quando eu falo para vocês de tutela provisória, eu digo para vocês que a tutela provisória é subdividida em tutela de urgência e tutela de evidência. Nós estamos aqui diante de uma tutela de urgência, de natureza cautelar. Tutela de urgência pode ser subdividida em cautelar e antecipada. Agora, cuidado que quando você pleiteia uma tutela de urgência de natureza cautelar, você visa a proteção da eficácia do futuro provimento jurisdicional a ser aplicado em outro processo de cognição ou processo de execução. Agora, veja que o magistrado ele está vinculado a essa preocupação. É com a eficácia do seu provimento jurisdicional que ele ainda vai tomar. E, portanto, já está pacificado na jurisprudência do STJ que o juiz ele pode se valer do seu poder geral de cautela, o chamado poder geral de cautela, para aplicar a medida que ele considera mais adequada, independentemente de requerimento da parte. Ele pode agir de ofício, a fim de proteger a eficácia da sua tutela jurisdicional definitiva.
Fechou? Então vem aqui comigo, 104, correto? Vamos para a questão 105. Questão 105 diz assim: o valor das astrentes pode ser revisto a qualquer tempo. Até aí, pessoal, está correto. Mesmo que o feito esteja em fase de execução ou no cumprimento de sentença, pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. De modo que, já tendo havido modificação, são possíveis novas e sucessivas alterações. Opa! Esse aqui é o problema, para garantir a efetividade das decisões judiciais. Assertiva errada, pessoal. Note, as astrentes são as multas diárias, né, aplicadas pelo juiz para coagir, é o meio por excelência da execução indireta, né, para coagir o devedor a cumprir com a determinação judicial. E aí, realmente, as astrentes podem ser modificadas de ofício. O juiz pode modificar para adequar as astrentes à realidade do caso concreto. Pode, tá? Agora, uma vez, o STJ já passou o entendimento que uma vez modificado o valor das astrentes, tá? Não pode haver modificações sucessivas. Por quê? Porque isso vai resultar, obviamente, no devedor, num meio permissivo para ele continuar a descumprir a decisão judicial. O juiz vai ter que, obviamente, fixar a multa num valor adequado. Mas se esse valor, no caso concreto, se demonstrar inadequado, ele pode modificar uma vez. Modificada as astrentes, modificado o valor das astrentes, ele não pode ficar alterando sucessivamente essas astrentes para não criar na percepção das partes que realmente aquela decisão não vai ser cumprida. Tá? Então, para garantir a efetividade, ele modifica, adequando o valor à realidade, mas depois não pode mais modificar. Vem aqui comigo, vamos para a questão 106. Questão 106 diz assim: considere que, em determinada ação, na qual os advogados Mauro e Tasso estejam atuando, o subestabelecimento tenha sido feito com reserva de poderes e que não tenha havido pedido expresso para publicação exclusiva em nome de Tarso ou de Mauro. Nessa situação, é válida a intimação efetuada em nome de apenas um dos advogados constituído nos autos. Assertiva corretíssima, pessoal. Ora, preste atenção que o subestabelecimento foi com reserva de poderes. Então, ambos os advogados tinham poder para atuar na causa, tá? E não houve pedido expresso ao juiz para que a publicação da informação, né, intimação, é que provavelmente pelo andar da carruagem da questão, é a intimação feita pelo o Diário Oficial, né, da Justiça. Então, perceba que não houve pedido expresso para essa intimação sair com o nome de apenas um dos advogados. Assim sendo, como os dois têm poderes para atuar na causa, a intimação pode ser feita em nome de ambos, de qualquer um dos dois. Fechou? Vem aqui comigo, tá certo o item 106. Vamos para a próxima questão. A respeito do julgamento conforme o estado do processo, das provas, da sentença, da coisa julgada e da ação civil pública, julgue os itens a seguir. 107. Se o processo apresentar complexidade a respeito da matéria de fato, o juiz não poderá designar audiência, para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes. Uma vez que o saneamento compartilhado restringe-se à complexidade em matéria de direito. Errada, então, a assertiva. Veja, lá no saneamento, como eu digo para meus alunos, existe a possibilidade de uma audiência. Existe uma possibilidade da audiência preliminar, né, quando o direito admite autocompulsão, audiência de instrução e julgamento, e de uma audiência no saneamento. Quando a causa apresentar complexidade de matéria de fato ou de direito. Está aí o erro da questão, tá? Então, a assertiva errada, vem comigo. Vamos para a questão 108. Questão 108 diz assim:
sendo o juiz o destinatário final da prova, claro que é, caberá a ele, de ofício, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, sendo vedado que as partes postulem pela produção probatória. Assertiva errada, né, pessoal? Veja, o juiz pode produzir prova de ofício? Pode, mas essa atuação do juiz já está pacificada na doutrina da jurisprudência, é subsidiária. Os atores principais do processo são as partes, e eles têm, as partes, né, elas têm o ônus probatório. Então, a regra é que o juiz não pode atuar pleiteando provas para se imiscuir na atitude ou na conduta das partes. A elas cabem a adotar ou a cumprir o seu ônus probatório, tá? A atitude do juiz é subsidiária. Tendo as partes, respectivamente, cumprido o ônus probatório, aí ao magistrado cabe produzir provas, né? Determinar a produção de provas para o seu convencimento de forma adicional. Beleza? Ótimo. Complementar. Não esqueça disso. Agora, lembrando, o ônus da prova em relação ao autor é para que ele demonstre os fatos constitutivos do seu direito. E ao réu, para que ele demonstre o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. E o juiz, reitero, não pode entrar aqui na conduta da parte, né? Conduta devida pela parte e exigência da lei, tá? Então, qualquer atitude do magistrado em relação à produção de prova é subsidiária, é complementar. Fechou? Vem comigo, 109. Os processos estruturais devem obrigatoriamente ser objeto de ações civis públicas. Assertiva errada. Veja, processo estrutural, pessoal, é o nome que se dá ao processo que tem cabimento para lidar com causas complexas, tá? Causas complexas que exigem uma situação específica, né? São causas difíceis, complexas, que tendem ali ou exigem do juiz uma atitude específica, tá? Esse processo estruturante hoje está sendo muito debatido na doutrina e na jurisprudência. A gente sabe que esse processo estruturante ele pode tramitar em ação civil pública? Pode. Ele pode tramitar em ação civil pública, sim. Mas o processo estruturante, ele também admite o seu processo de conhecimento, né? Normal, do CPC. O processo intersubjetivo também se presta ao processo estruturante. Há quem defenda que também uma ação popular pode ser o procedimento adequado para um processo estruturante. Por exemplo, uma causa complexa, como foi a questão do meio ambiente, né? Da exploração do carbono que prejudicava o meio ambiente, que levou ao magistrado a decidir mediante um processo, obviamente, complexo, um processo estruturante de causa realmente complexa, beleza? Então, cuidado, a assertiva está errado, porque a ação civil pública ela não é o único meio para o processo estruturante, tá? Ele também é adequado para o processo de conhecimento. Vem aqui comigo, então, questão 110 diz o seguinte: em casos de acumulação de pedidos, a sentença que aprecia o mérito pode conferir soluções diversas aos pedidos independentes. Bom, se fosse até aqui, tá corretíssimo. Desde que resolvidas de forma definitiva no mesmo momento processual. Esse aqui é o erro da questão. Veja, pessoal, claro, acumulação de pedidos, pense aí na acumulação de pedidos própria e simples. Note, são dois pedidos totalmente independentes. Indenização, pedido de indenização por dano material, pedido de indenização por dano moral. O juiz pode julgar os dois de forma independente. Pode deferir um, indeferir o outro, ou pode deferir os dois, ou pode indeferir todos os dois. Agora, claro que o juiz não tem que julgar aqui no mesmo momento, ele pode se convencer antes, de forma prévia, que um dos pedidos aqui é indiscutível, né? E se é assim, se ele se convenceu plenamente em relação aos pedidos, ele pode proferir uma decisão parcial de mérito
para solucionar o outro pedido só ao final. Então, momentos independentes, beleza? Com isso, nós terminamos a análise das questões aqui de processo civil, tá? Então, como vocês viram, não vi nenhuma mudança em relação ao gabarito proposto pela banca, mas chamo sua atenção que realmente foi uma prova que fugiu aos padrões assim do Sebrasp, tá? Daí porque muita gente ficou decepcionada, né, com a prova do TSE. Mas você, meu amigo, agora não tem mais questão de ficar decepcionado. Agora é recolher os cacos e aí estudar, se preparar para o próximo concurso. E nessa empreitada, conte conosco. Forte abraço, continue firmes nos estudos, até a posse.